Gente, tudo bem? Mais um IlhaCast aqui. Hoje eu tô com o Pio, diretor de cena, com uma bagagem gigante aí. Eu acompanho teu trabalho há um tempo já. Que massa. E, cara, prazer te receber aqui. Que bom que você topou. Ele tá com um filme aqui na ilha, um filme grande. É, e aí me conta o seguinte, Pio, como que você veio parar na direção de cena de filmes, cara? Porque eu sei que você navega Sim, no âmbito artístico em outras camadas. Como você veio parar nessa? joia. Pô, tudo bom? Massa. Obrigado pelo convite. Imagina. Delícia. Tá uma delícia o processo todo aqui. Como eu cheguei nisso? Cara, eu comecei no jornalismo. Cedo, inclusive, na fotografia. Eu entrei no jornal no Recife, no Jornal do Comércio, muito cedo, que era uma porta de entrada, assim, que você tinha, porque não tinha faculdade de fotografia, né? Então era um jeito de você aprender. É, E aí, dentro dessa história, eu fui para o mercado nacional também relativamente rápido. Tinha a Abril, ela oferecia uma espécie de trainee chamado Curso Abril. Eu fui fazer essa história, uma seleção que você passa, e terminou que eu já fiquei nesse mercado dito nacional, assim, né? E aí, isso foi esgotando para mim. Então, digamos que a primeira década profissional foi no fotojornalismo, mas era como se eu precisasse qualificar meu tempo, porque era uma rotina massa, adorei, viajei, fiz todo tipo de coisa, né? Você tem um treino atlético ali numa fase da vida que foi muito interessante. Vai mudando a pauta rapidamente, né, o assunto. Todo dia um lugar, viaja para todo canto, condições de luz, resolver, saber contar uma história. O jornalismo tem uma coisa foda que é a qualidade de informação, né? Que é uma coisa que, aliás, o audiovisual tem aprendido e deve aprender cada vez mais com isso, né? É impressionante quando você conversa com um bom jornalismo sobre o que é uma pauta, o que é uma apuração, aonde se chega com a história, assim, porque de fato os caras sabem, né? Conduzir um conteúdo, né? Sabe É, chegar, né? Sabe descobrir, fogem dessa primeira camada. Então foi muito interessante essa fase. E aí, dentro desse processo, rolou uma coisa curiosa na vida que foi... Eu comecei a sacar que a gente sonhava em ser fotojornalista. Uma geração meio que sonhava com aquele clima National Geographic, tipo assim, você viajar o mundo fotografando, você e sua câmera, sabe? aham, Uma onda sei, meio sei. pós-guerra, assim. Sim. Só que na prática o que a gente fazia era muito retrato. Coisa que inclusive eu adorava fazer e me especializei. E eu comecei a ver que os grandes amigos assim que eu tinha no meio, a gente tinha um trabalho muito parecido, apesar de a gente acreditar numa assinatura própria. E aí rolou uma ideia que é assim, cara, se a gente criasse um coletivo de fotografia e o mercado aceitasse isso, eu conseguia qualificar o meu tempo como profissional e ter tempo e ter mais espaço para estudar ou para experimentar dentro da linguagem, sem ter aquela aplicação imediata, digamos. Justo. E aí criou-se eu criei um coletivo que isso teve foi interessante a experiência, porque rapidamente isso ganhou isso meio que entrou assim num certo circuito de fotografia, inclusive internacional. Esse circuito de exposição, livro, festival. E aí começou a ter uma coisa de você fazer... a imagem impressa começou a ser insuficiente. E a gente começou a jogar fotografia para dentro do vídeo. Sim. Então você fazia video arte com foto. E aí um desses trabalhos, que foi um trabalho para o MAN, ali do Parque de Ibirapuera, em São Paulo, aquele Museu de Arte Sei. Moderna, era uma exposição em 98, que a gente fez um vídeo, chama Caixa de Sapato. É um vídeo que foi, inclusive, com a colaboração de um grande cara, um amigão, assim, um diretor que é baseado em Londres, que também é pernambucano, que é o Alex Carvalho, que foi massa, assim, foi um processo super legal. E isso foi exposto, e aí o cara que na época estava criando uma produtora no Brasil, que é o Heitor Dália, ele estava criando a Paranoide. Ele era da O2, estava criando a Paranoide. Isso é 2009. Ele viu essa exposição e chamou para ser diretor. Era uma coisa meio inusitada, porque eu era do estilo, não tinha nenhuma noção de set. Mas como ele estava fazendo a produtora, a gente estava numa espécie de desenho
desenho não previsível da curadoria que ele estava fazendo, sabe? E trazer uma bagagem e ao mesmo tempo entender o que você ia fazer, né? E dizer assim, puta, eu vou ter um baita de um diretor aqui que eu já chamei. Ele tinha um cast foda, ele foi chamando gente muito legal. Mas eu posso dar uns tiros também numa turma que vai trazer um frescor para a produtora e que não necessariamente é do meio. Assim, eu acho que ele apostou nisso. Sim. E o primeiro ano eu fiquei meio colado, assim. A gente fez uma segunda unidade para ele, depois a gente fazia um trabalho com supervisão dele, até que foi ganhando esse espaço. Né? E foi ficando legal, assim, sabe? Eu fui curtindo a história. E aí você vai meio que amarrando a vida e descobrindo que quando você era do coletivo você já dirigia, que você vai juntando as pecinhas, né? E aí de lá para cá, hoje eu acho que a fotografia eu ainda atuo mais de forma diletante, assim, eu não consigo fazer grana, infelizmente, com estilo, apesar de adorar fazer. Me mantenho fazendo e faço todo dia e tal. Mas o filme tem sido, assim, não só uma forma de pagar as contas, mas um lugar de muita realização, assim. E aí, óbvio que você traz o teu olhar do estilo pro filme, né? Eu acho que eu vejo muitos diretores de cena que são grandes profissionais do estilo que não digo enquadram melhor, mas conseguem ver, às vezes, principalmente a pessoa num lugar mais interessante do quadro, né? Acaba trazendo coisa de outras artes pra direção de cena, né? O tempo todo, né? Termina que a minha assinatura no filme, ela é mais pautada por esse naturalismo, como se eu estivesse fazendo sempre uma grande reportagem, mesmo que seja um roteiro fictício. Sim. Para mim funciona melhor quando é algo que se dá assim do embate ali com o que está rolando, assim. Isso é o treino do jornalismo mesmo, né? Aí isso vai para a luz, vai para o jeito que eu lido com o diretor de fotografia. Sim. Que aliás é uma frustração, assim. Teve uma hora que eu queria ser diretor de fotografia, sabe? Se você vai contando tua história, quem não te conhece, né, ia falar assim, ele agora é diretor de fotografia, né? Mas, cara, direção de cena, você falou uma coisa muito legal, que é, você já dirigia, você descobriu isso, né? Sim. E eu tenho uma escola muito mais do texto, né? Uhum. Eu fui AD e tudo, mas eu comecei escrevendo, ainda faço isso. E é impressionante como, cara, quando eu escrevi uma história, eu vou até ir além, quando eu inventava uma mentira pra minha mãe, ela era tão rebuscada. Sim. Que, cara, ali já tinha uma coisa inventiva da direção de cena, de olhar para uma história e, nesse momento entra essa pessoa, sim, sabe? Aí eu falei, cara, que doideira, né? Falamos sobre isso com o Sandro, tipo, ontem no último podcast, que, cara, tem um lance de treinamento, tem um lance de vocação e tem um lance de saber colocar no lugar, né, cara? Sim. E assim, eu tento, como diretor de cena, trazer sempre essa coisa de incomodar a agência com o roteiro dela, com a criação dela, com o argumento dela, né? E assim, falando dessa experiência com estilo e dessa trajetória de artes aí na direção de cena, tem uma coisa que mudou muito o audiovisual, o cinema principalmente, que é a outra pessoa poder olhar para o monitor, que é uma dinâmica que a gente está acostumado à direção de cena hoje, que é o cliente, a agência no monitor, mas que mudou muito, né? Antes eu tinha uma pessoa olhando no visor, ou o diretor ia olhar, mas as pessoas envolvidas, o produtor executivo, no caso o cliente, né? Não estavam vendo exatamente o que estava sendo rodado, estavam olhando para a cena, né? Sim. E eu queria até perguntar, você tem alguma percepção disso, assim, dessa dinâmica de apresentar a cena para o cliente ou para a agência? Como que você vê isso hoje? Como que você lida com essa coisa? Cara, primeiro equipe. A equipe tem uma coisa que eu acho que isso me fascina no audiovisual, assim, isso realmente me fascina, que é você trabalha com muita gente boa, né? E isso foi uma coisa que eu fui treinando e fui gostando desse lugar, onde não necessariamente você é um cara que sabe tudo e que faz tudo, mas você tem uma função para além de criativa política também, que você tem uma visão geral da história, você no final você vai decidir. Mas o teu trabalho também tem a ver com um certo coeficiente ali dos lados que estão sendo negociados e puxados, né? Então, nesse projeto que eu estou agora, eu tenho uma presença de um diretor de arte que é da casa, né? Que é o Titi. Eu tenho uma presença de uma diretora de fotografia que a gente trouxe, que é a Didi, que é uma pessoa de conteúdo. Titi. Didi. E eu tenho do lado de lá uma agência que está cobrando eficiência e coisa assim. Então, eu estou
Nesse trio, para mim, é uma guerra maravilhosa, mas existe a guerra do que é criativo e do que é eficiente, né? Tem que dar uma de maestro, às vezes, né? E que eu acho que eu ganho dos dois lados, né? Então, essa coisa que é legal, que a equipe já te ensina e que é gostosa, né? Com o cliente, eu aprendi uma história que é o fato de você estar dentro de uma indústria. Então, tem uma hora em que você é um ativo de segurança mesmo, de dizer, vai acontecer, mas também você trazer eles para o jogo, assim. Então, uma hora em que você diz assim, saca, tipo, você diz, não sei te responder isso. Vamos pensar? Esse tipo de você ser um lugar onde você acalma uma situação e cria método de realização é gostoso. Tem uma brincadeira, acho que eu fiz ontem, que era uma história dizendo, não, mas tem um problema, você fala, mas tem uma solução? Não, então não é problema ainda, né? Para ser problema, tem que ter um norte de solução. Senão, vamos lidar com o que a gente consegue, senão isso é angústia, né? Senão isso é... E aí eu acho que os clientes entram nisso, sabe? Então eu gosto da situação de estar cercado por eles. Sim. E do trabalho ser um processo sempre transparente, justamente por esse lado que ele tem de indústria mesmo, de dizer isso aqui não é meu, sabe? Não deixo de falar a verdade, não deixo de tentar dizer assim... Isso não vai ficar legal, isso não... Tento ser autoral ao máximo, tento... Um pouco o que você citou ali da brincadeira de você criar uma história. Quer dizer, esse exercício de você, de alguma forma, alterar a realidade que se apresenta, a gente faz o tempo todo como diretor. Faz. A gente tá nessa briga. Então, tem hora que a gente diz assim, vocês podem andar mais no que vocês estão querendo. Assim, não se façam isso, né? O filme está pedindo outra coisa. Mas eu gosto da transparência, cara. Eu gosto disso estar sendo visto na hora, assim. Legal. E esse jogo de equilíbrio, assim, puxando um pouquinho pra Ilha agora, que é... A Ilha tem essa coisa, dessa ambidestria de, tipo, trazer um diretor, né? Ou nós, diretores que estamos aqui, apurar o lance criativo, levar ele, cara, ao máximo onde ele consegue chegar, mas tem um know-how de empresa, de estrutura, de não ter que depender de uma locadora, tipo, uma equipe de atendimento muito grande. Então... que até uma percepção sua até agora sobre isso, não foi pro set ainda, mas até agora sobre isso, que é, eu, pelo menos quando vinha de fora dirigir o filme na Ilha, eu senti uma certa segurança, né? Em pautar a minha ideia, porque eu sei que, cara, às vezes eu vou estar num lugar onde eu realmente estou desenvolvendo, criando, e tem uma estrutura segurando por mim, né? Um executivo, um CEO, um atendimento. Esse jogo de equilibrista é do diretor, de trazer, mudar, o lance político, acho que total. Mas tem pessoas que entendem de pessoas, sabe? Sim. Até queria saber uma percepção tua, se por enquanto você está entendendo isso também. Você é um lugar seguro, você acha, para produzir um filme? Você está se sentindo seguro? Cara, quem eu já conheci, nessa brincadeira é engraçado isso, porque eu entrei num processo aqui de um filme em fevereiro e foi um projeto emendando no outro. Então, na verdade, eu tô há quase 4 meses. Olha só, né? Tipo, muito... Assim, pelo menos 3, 4 vezes por semana, durante esses 4 meses, eu tava falando com a Ilha. Então, eu tô aqui dentro, de alguma forma, e essa última semana, presencialmente, né? Fisicamente. É muito legal, cara. Isso é uma coisa também que eu aprendi no audiovisual, né? Eu comecei muito em São Paulo, dentro de uma cultura de uma produtora que se basta no mercado de São Paulo. E que isso gera é uma coisa fechada mesmo. Sim. É uma história. Ainda mais falando de São Paulo. Teve um momento que eu comecei a fazer filmes para Brasília. E isso não foi querendo. Foi alguém que viu pelo estilo do trabalho e começou a me puxar para lá. E eu adorei. Muito por conta desse background do jornalismo, sabe? De você lidar com um certo lado doc da publicidade que ali eu me realizava. E aí, na hora que eu fui fazer isso em Brasília, eu comecei a descobrir, fora de onde eu fui formado profissionalmente, que era de São Paulo, uma relação muito gostosa. Porque o que acontecia lá era assim, um grande profissional do Recife, eu acessava ele vindo para São Paulo. Sim, entendi. E hoje eu conheço a equipe do audiovisual do Recife, aprendo muito quando vou trabalhar lá. Tem um jeito de se tornar global, né? Saindo um pouco de São Paulo também. Cara, essa descentralização, assim, e aí você vai descobrindo a ilha é um lugar de excelência, né? Tipo, isso é gostoso de ver, assim, a equipe de produção muito interessante, sabe? E
e com ritmo de trabalho mesmo, com resposta, com aquilo que te entrega. Muito gostoso, a disponibilidade, a história. Tem uma coisa que eu fico feliz de ver, que é uma produtora que está girando, então me impressiona também assim, a quantidade de volume, Sim, sim. de coisas. Eu acho, às vezes eu acho estranho, e estranho não como uma palavra ruim, assim, a estrutura, porque eu estou muito acostumado a produtoras menores, Sim. que inflam, né, dependendo do... Então, por exemplo, parque de equipamento, né? Sim, sim. Parque de equipamento, para mim, é uma novidade. Assim, A Ilha tem uma estratégia meio única mesmo. Não. Que vai, a gente até falou, vai a contramão, às vezes, do que para onde o visual tá indo, né? Sim. Então, isso para mim é um ponto, assim, que eu não tenho juízo de valor, mas é engraçado. Assim, É diferente. É diferente. É diferente. Nossa, acho que ele explicou isso do melhor jeito possível, cara. Porque ele a palavra é essa mesmo, né? É tão estranho, diferente, mas não do jeito ruim, né? Do jeito novo, né? Não. Eu fiquei aqui um tempo, eu tava em São Paulo, vim pra cá, aí eu saí e voltei. E essa era uma coisa, cara, que é interessante, né? Com experiência, você vai adquirindo um conhecimento técnico que às vezes você sabe que uma cena que ela tá dentro da ideia, ela é necessária na ideia pra você executar, ela depende de um equipamento, de uma lente, cara, de uma textura de câmera. Sim. E aí, o que acontece muito, assim, só para finalizar esse texto da Ilha, às vezes, não precisar da locadora, você consegue pôr uma coisa no orçamento que ela não tava, para executar aquela ideia ao máximo. Isso eu acho muito tesão, cara. Eu já tive no pré-light, colocar um lance técnico mais caro, e só foi possível porque eu tive autorização do executivo. A gente tem na casa, é um filme importante, vamos fazer, né? Sim. Então, eu entendo esse teu jeito de olhar, né? Sim. E só pra gente... Agora, uma coisa que me chama a atenção é o patrimônio pessoal da ilha, que é muito interessante isso também. Também. Que aí você começa a identificar profissionais que estão muito aqui dentro, e são, de alguma forma, formados aqui dentro. E começa a ter um valor que é muito interessante. Que isso eu já encontrei em outras produtoras. Que não é uma pessoa que saiu de uma formação previsível, mas que tem uma eficiência que você não encontraria em lugar nenhum do mundo para ser essa pessoa. Sei lá, eu sou o cara, sou um executivo aqui dentro. Mas eu sou um executivo que eu sou criado aqui dentro. Aí o cara funciona isso. De um jeito que você não ia chegar nunca. Ele tem um texto de cultura da empresa nele, né? Dentro dele. E isso eu já descobri em alguns departamentos aqui, uma coisa muito legal, sabe? Isso dá um conforto. A primeira pergunta quando a gente faz uma reunião, hoje a ilha tem um tamanho nacional, é global, a gente está orçando fora, rodando rios, tem equipe no Rio, em São Paulo, Porto Alegre, Brasília, mas assim, uma coisa que sempre pergunto a agência, principalmente as maiores, os seus heads vêm de fora? Tudo. Aí é muito legal falar que os heads de produção, eles são daqui. Sim. E a maioria era do interior e teve o primeiro contato com uma grande produtora na ilha e cresceu no tamanho desse tipo de filme dentro, né? Sim. E aí é sempre um papo que exige um pouco mais de saliva, assim, sabe? Nossa, sim, mesmo? Mas você não é melhor trazer o head de produção de fora e tal? A gente falou, cara, lógico, é equipe híbrida, muito comum, né? Tem maquiadores específicos, né? Stylings específicos, mas é interessante também mostrar para o mercado os heads que você falou que já tem essa cultura da empresa dentro deles, né? Tem. E tem muito com a Muniz, eu acho que sim, na produção, tipo, ela tem muito a cara já do negócio, aí você começa a ter essa percepção, né? E tem uma tranquilidade sim. E te responde sem apuro, sabe? Sim. Não tem um não gigante na frente. Muito interessante, assim, sabe? Uma segurança mesmo. E outros departamentos que eu vi aqui dentro, que não necessariamente estão... Que tem uma interlocução fodida com vários lugares, não só de São Paulo, mas sei lá, a gente passou por uma situação agora que a figurinha está conversando com gente que eu saco em Pernambuco, com gente que eu saco no... Sim. Então você tem também é um pessoal que está esperto, digamos, sabe? Essa é a estratégia principal hoje, eu acho. Estamos em São Paulo também, mas, cara, a gente está no Brasil. Sim. Isso, inclusive, os diretores, né, tem um gaúcho, eu sou mineiro, e a gente traz os diretores de fora do Nordeste sempre. E eu acho que esse é um lance também de muito... A gente precisa disso hoje em dia, né? Sim. Visões diferentes, e às vezes até juntas, né?
E falamos sobre isso num podcast também, né? O mineiro tem uma temperatura, né? Eu, quando fui pra São Paulo, fazia um filme muito foda em BH, em Uberlândia, e vinha lá e falava, mas que filme bom, nossa, vamos beber cerveja e tal. E aí, puta, o primeiro grande filme que eu fiz em São Paulo, assim, aprovado, que eu sei que ficou muito bom, que o cliente gostou, que a agência curtiu, tu não gostou, era, nossa, muito bom, né, e-mail, né, parabéns, ficou muito legal. Aí eu falava, cara, cadê aquele negócio, né, tanto que eu falo, né, quando eu vou rodar fora, o lugar que eu menos me reconheço, que eu, mineiro, menos me encontro é no estado de São Paulo. Sim. Então eu gosto de estar aqui fazendo uma bagunça. Sim. Mas quando eu vou pro norte, pro nordeste, pro centro-oeste, principalmente, né, obviamente, eu fico até mais em casa, rodando no Rio, rodando em Fortaleza recentemente. Nossa, é quase muito mais. No mapa é longe, mas é muito mais aqui, né? E acho que você traz, né, o lance regional teu como pauta artística, né? Você tem pelo menos a vibe, você tem uma vibe, assim, né? É difícil livrar, né, cara? Porque foi metade da vida foi gostoso, lá. Gostoso. E quando eu vim para São Paulo, eu vim numa fase que teve um privilégio de geração, porque estava rolando uma movimentação pop muito grande no Recife, né? Sim. E eu lembro que eu sou uma geração abaixo, digamos assim, dos meninos que foram protagonistas dessa história, sabe? Eles têm mais ou menos 10 anos a mais que eu, assim. Então era muito gostoso, porque eu fui fã e depois eu entrei no mercado, eu comecei a ser jornalista e entrei no jornalismo, no jornalismo de cultura, eu cobria coisas que eles estavam fazendo. Aí foi acompanhando. Então quando eu vim para São Paulo, e eu venho para uma São Paulo que é zona oeste de São Paulo, né, que é aquele recorte de também dessa cidade São maluca. Paulo tem isso, né? Eu fui muito bem recebido por uma coisa que foi, essa geração me repatriou. Era legal ser do Recife. Que massa, muito massa ser do Recife. Eu consigo ver isso mesmo. Né? Então, foi legal também manter não perder as coisas, sabe? Tipo, cada vez mais ter essa identidade. Claro, eu adoro São Paulo, eu me sinto realmente minha cidade, sabe? Hoje eu sei disso, é um lugar que eu tenho saudade, assim. São Paulo de novo, tá? Zona Oeste de São Paulo. É os lugares onde eu crio meus filhos, sim, que eu sinto uma relação bairrista, que eu me encontro nos códigos mesmo, sabe? Como ele se apresenta. Isso é muito importante na hora de dormir, né? Você saber de um lugar para onde você vai voltar, né? A filosofia tem muitos aforismos que falam isso, que a gente sempre vai, só que a gente tem que lembrar para onde a gente tem que voltar, né? Nossas casas, né? A cidade onde nasceu, enfim. Igual você falou com muito carinho do lugar, da Zona Oeste de São Paulo. Tá. Ô, Pio, deixa eu te perguntar uma coisa que a gente sempre pergunta aqui. E no mercado audiovisual publicitário, não somos comerciais mesmo. Você não realizou uma coisa ainda que você queria muito fazer? Tipo, eu vou te dar um exemplo aqui, que eu queria muito fazer um filme musical, mas um musical Broadway mesmo, assim, sabe? Em forma de filme, para uma marca de produto, sei lá. É um lance que eu queria muito fazer, não fiz ainda. Animal. Tenho linguagem para isso, mas ainda não fiz. O que você ainda não fez que você queria muito fazer? Cara, eu gosto muito e acho que não vou fazer na vida, assim. Mas eu queria o desafio de um longa. Aí. Eu adoro direção de ator. Então, às vezes que eu tive essa experiência, é uma coisa que me emocionou fazer, assim, que eu acordei de noite pensando e que as conversas foram boas. E que isso na vida não rolou até agora. Eu fiz alguma coisa, eu fiz algumas séries e fiz também coisas assim mais ligadas a conteúdo, mas eu nunca tive a chance na vida de fazer algo mais autoral, assim. Primeiro porque a conta nunca fechou para mim. Eu tenho 3 filhos na Zona Oeste de São Paulo, não é brincadeira. E a publicidade, ela me realizou também por uma certa eficiência de fazer grana. Sim, sim. Porque não sobra, mas eu consigo ter 3 filhos na escola, eu consigo ter plano de saúde, então... Que isso já é um privilégio. Eu sei exatamente o que você está falando. Então, pai também, eu já sei. Então, essa história de... Quando eu vejo, assim, por exemplo, a fotógrafa que está vindo para fazer esse projeto com a gente, a Didi, ela é muito Ela agora está fazendo aquela série do Celton Mello, que é a terapia. Nossa, sério? Tá na 6ª temporada. Incrível, né? Maravilhosa. Nossa. Eu sou um fãzaço da série. É foda. Inteligente de produção, inteligente de texto. Não, fácil, né? Um set que você controla.
Cara, quando que a gente às vezes faz filme chato de 30 segundos, que é um ator em uma locação, né? É. Os caras colocam, sei lá, 35 minutos no... Às vezes só o Selton Mello numa sala e... É foda. Né? E, cara, a fotografia é... Eu morro de inveja. Ela chega contando do jeito dela mesmo, mas eu tiro coisas. E como ele tá, hein? Como foi? Não sei o quê. Como ele fez tal coisa, não sei o que. Ela vai contando. Eu morro de inveja. Morro de inveja. E a outra coisa que acontece também é que eu assisto tudo que está sendo produzido. Tudo. Não tem um stream aí que eu não esteja os óbvios e outros. Coisas assim. E aí é engraçado, porque eu meto pau em muita coisa que eu acho que é sinal de que eu tenho ciúme, saca? Que eu tenho inveja. Tem, eu acho. Não, é um sinal de... Esse lance de meter pau, eu tô procurando aqui na palavra correta, mas na etimologia, mas te atingiu. Se você criticou ou mas isso aqui é porque te atingiu. Às vezes de jeitos muito diferentes, mas bateu. Então sim, tem um ciúminho às vezes. Então você vê, você fala, meu, que merda a solução que o cara deu aqui, sabe que você fica assim... Mas ele tá lá fazendo... Entendi. Aí você fala assim... E nesse lugar comercial mesmo, marca, produto, tem algum formato que você não fez, que você queria fazer? Não. Rodou muito, né? Rodei muito. Eu descobri uma coisa muito agora, recentemente, que eu tô num processo de uma certa reinvenção profissional, né? Que é partilhar um pouco a minha direção com a Juca e com a Karen, que são já companheiras de vida. A Juca é a mãe dos meus filhos, a Karen é uma amiga de 20 anos e que a gente sempre trabalhou junto e é muito da família. A gente é muito junto desde sempre. E tá fazendo um ano que a gente virou sócios e eu tô aprendendo e a gente tá aprendendo a que o meu trabalho seja partilhado entre os três, assim como elas estão sendo super generosas de partilhar, que elas já eram dupla. Ideias e vivendo essa história. Nesse processo, eu fui revisando coisas que eu fiz na vida, né? Pra gente olhar, montar o que seria o nosso portfólio, o nosso reel, né? Porque a gente agora tá tendo uma certa capacidade que é de uma direção de cena que se expande para uma direção criativa. Porque as meninas são muito boas em direção de arte, em ilustração. Então isso tudo tá entrando como sendo um processo só, sabe? O diretor de cena tá indo muito pra esse lugar, né, cara? O mercado tá exigindo muito do diretor de cena. Que é o tratamento com alguma coisa de IA já bem executada, ou com... Cara, a gente falou de tratamento aqui, mas o tratamento tá indo pra um lugar onde ele é a peça mais completa da criação, quase, né? Sim. A agência consegue... Cara, eu tô conseguindo ver o filme aqui, né? Sim. Então, acho que você tá acompanhando muito o movimento do mercado com essa... Inclusive, qual que é o nome? Você falou, adorei o nome, Fiteiro. Né? Fiteiro, adorei. Tá sendo uma... Primeiro porque eu estava cansado de ser sozinho, trabalhando sozinho e essas histórias. Segundo porque eu acho que o próprio mercado ele já começa também a... É muito legal você por exemplo... você escutar um certo protagonismo feminino em várias decisões. Isso para mim é um papo sério, muito legal mesmo. Tá ombro a ombro com elas, eu me emociono, eu sinto que tem coisas que era pobre a solução que eu tinha, inclusive não só autoral, mas às vezes de performance social mesmo. Com experiência, você tem um lance que eu tenho que é tipo de achar legal quando a sua solução era pobre? Sim. É muito legal isso, né, cara? Tipo, nossa, a solução que eu tinha era muito ruim, cara. Que da hora que você trouxe isso, você começa a desapegar, né, daquela coisa. Isso com elas acontece o tempo todo. Tem hora que você diz assim, vamos por aqui, que eu tenho um feeling que vai funcionar. É uma espécie de uma coisa que você descobriu na vida. Sim. Então, o mercado da gente, às vezes, ele pede uma certa verticalização. Mas, a grosso modo, é muito legal quando você quebra essa noção de que a direção é um lugar, assim, né? Que tem uma pessoa, geralmente um homem, um olhar. Nossa, e essa escola mudou muito, né? Eu fui AD na época que ainda tinha essa coisa do diretor, ele era quase um star talent só por ser o diretor de cena. Sim. E tal. Isso mudou, assim, caiu para um lugar que é muito mais legal, né? Eu falo muito isso em palestra na universidade, às vezes quando eu vou dar, que cara, vocês olham para mim como um cara da tecnologia, né? Eu vou contar uma coisa para vocês, eu entendo muito mais de pessoas do que de, cara, cabo, fio, monitor, lente e tudo. Sim. Pelo menos eu, né, cara?
eu acho que eu aplico mais entendimento sobre pessoas, cara. Às vezes o filme é incrível que você soube lidar bem com as suas cabeças, com a sua galera, com os teus atores, né, cara? O processo é foda, né? O processo é a grande... Mas você é apaixonado pelo audiovisual, pelo jeito, né? Não sou, porra. Eu acho... Não, tem gente que não é, então tá tudo certo. Eu acho, e assim, essa história de que eu posso viver trabalhando. Realmente. Até porque eu gosto e eu sinto, assim, tem um quê de diversão e tem também, às vezes tem uma pressão foda. Mas a nossa profissão, ela permite, por exemplo, eu não vivo... São Paulo tem trânsito, eu não vivo trânsito, né? É uma profissão que permite que eu drible o trânsito. Tem drible a rotina, às vezes, de então horário, né? Puta, eu não tenho rotina, essa história. Pra mim, 15 dias indo pro mesmo lugar... Eu com filho pequeno tô apanhando nessa não rotina. Isso eu acho que é um privilégio da profissão. Agora, os projetos... Quando a gente foi ver o portfólio, aí eu fui ver coisas que por algum motivo, eu achei menor. E que são muito legais. Que geralmente são projetos que não tem uma mídia... Porque, quando, sei lá, se você volta 5 anos na história e você diz assim, eu precisava entregar... uma entrega que vai ser veiculada num programa como o Fantástico. Pode ser bom, pode ser ruim, você trata como sendo, nossa, que legal. Sim. Vou estar no intervalo do... E aí aquilo que não era assim, que era uma mídia meio alternativa, você tratava como menor. E agora, revisando, eu vi muita coisa legal, cara. Que a chave era menor e na verdade não era, né? A gente fez, eu e elas, sem ser fiteiro ainda, a gente fez uma websérie na gestão Haddad de São Paulo, que era porque eles precisavam falar sobre lixo reciclado e sobre o investimento que a prefeitura tinha dado para isso. E, por algum motivo, isso chegou para a gente, dizendo assim, a gente já tentou fazer de forma convencional, não deu certo. E eu queria queria te chamar para ver se você desenvolve uma ideia, você tem uma semana para uma ideia. A gente desenvolveu uma websérie dentro de um caminhão de lixo. Então, você tinha um caminhão de lixo andando pela cidade de São Paulo, com um motorista de uma concessionária, que era um motorista e uma motorista, e a gente teve 15 convidados que você ligava dizendo, cara, o programa é o seguinte, eu vou passar na tua casa para te dar uma carona para onde você quiser ir. No caminhão de lixo. No caminhão de lixo. Não, que massa, cara. E aí todo mundo topava. Eu imagino. Todo mundo. Muito diferente. Os personagens muito legais. Criolo, a Laerte, o André Abujanra, um cara que dirigiu muito tempo a Super Interessante, que foi roteirista do Greg News, o Denis Russo Burgman, que eu acho assim o grande jornalista do Brasil. Enfim, uma turma que ia dentro do caminhão de lixo, meio que deslumbrado de estar ali e ao mesmo tempo contando histórias maravilhosas. E a gente ia numa van atrás, captando aquilo, e virou uma websérie que bateu todas as métricas e todas as metas que os caras tinham, que era alternativo, foi super comemorado do ponto de vista de eficiência técnica, mas não era uma coisa para TV. E eu agora revisitando, eu fiz, caraca, isso, eu queria que isso estivesse na frente do meu portfólio, sabe? Porque e na época eu não sei se eu tive essa consciência, eu queria fazer uma dessa por ano. Sabe o que acontece? Sabe essa coisa do reel, do diretor, né? Eu sempre falei isso, cara, que pro diretor de cena, às vezes ele não mostra nada, né? E por que disso, né? Eu tinha muitos projetos que não tinham um apelo estético pro frame do vídeo legal pra postar, e eu não mostrava, e depois eu revisitava e falava, cara, isso é puro conteúdo, cara. Sim. Putz, a ideia tá bem lapidada, ela tá bem apresentada. Cara, no filme não precisa ter um craft mais legal, moderno do planeta pra ser... E conversa muito com o lance do documentário e jornalismo, sim, né? Sim. Que por exemplo, você falou Fantástico, cara. Quanto que eu já vi de matéria de, sei lá, 13, 14 minutos, sei lá, 6, 7, que me prendeu... E não deu tempo de ver, cara, qual câmera o cara usou. A história tá tão bem contada, tão bem amarrada, que ela tem também um apuro visual, né, de câmera e tudo, mas ela tem uma leitura de conteúdo tão boa que a estética realmente virou o segundo plano. E, minha opinião como diretor, é isso que tem que acontecer, né, cara? O conteúdo tem que estar ali, mesmo no filme comercial que a gente faz, né? E assim, pra encerrar, a gente faz uma coisa legal, que é, cara, fala teu material audiovisual preferido da vida. Pode ser filme, documentário, longa, curta, pode ser uma publicidade.
Não, que você assistiu, sua coisa audiovisual preferida da vida. Se não for uma só, tudo bem, fala alguma. Não precisa ser a ganhadora. Cara, eu tô muito... É um cara, inclusive, enfim, né? Além de fã, eu conheço. É um pouco aquela história da sorte de ter uma geração acima de mim, conterrânea. Sim. Que é o Kleber Mendonça. Pô. Eu quero muito assistir o Agente Secreto, agora, no momento. Também não vi. É engraçado. Todos os filmes que eu vi dele na vida, eu fui com um repertório e eu saí de lá dizendo... Ele deu uma volta a mais. Então... Ele é uma coisa pra mim em processo, sempre. Eu sempre vejo as coisas dele dizendo assim... Porque é isso que eu te disse, né? Eu tô assistindo tudo o tempo todo, né? Então ele é uma escola atual, viva, que me pega. Clássica, aí muito por conta da fotografia. Eu vi muito e assisti muito o Antonioni como um filme... O Antonioni tem um filme que é... Ele tem um personagem do Jack Nixon, que é o Mr. Locker, que eu adoro esse nome, que tem um trocadilho de um ser fechado, né? Que o cara é um jornalista. E ele vai entrevistar... Ele tá numa experiência que ele vai entrevistar um cara que é originário, né? É um representante de um povo originário. E ele começa a fazer umas perguntas que são muito de um europeu falando. E ele faz um monte de pergunta pro cara, uma sessão de pergunta. Isso... É naquele Passageiro Repórter, lá no Profissão Repórter? The Passenger, Eu consigo ver o que você está falando, mas eu não tô... É o filme que o amigo morre no deserto no começo e ele assume a identidade do cara e some no mundo. E aí uma das pessoas está procurando ele, revendo matéria, e aparece essa matéria dele perguntando para esse cara, para esse representante do povo originário. E aí o cara interrompe ele e diz assim... Mr. Locke, suas perguntas revelam mais sobre você do que minhas respostas revelariam sobre mim. Ele dá essa virada no cara. Nossa, que para mim é a essência de tudo que eu faço com comunicação, né? Tipo, menos importa até a minha pergunta ou a pergunta que está se fazendo é muito mais reveladora do que a resposta que a gente está procurando, né? Então esse cara, por exemplo, o cinema do Antonioni é um cinema que eu decupei na vida. Eu sei frame a frame, blow up, eu sei de trás para frente, eu sei de todas as histórias, sei. Então é um clássico. Em tempos atuais, é esse cara que eu falei, é o Kleber. Agora, cara, adoro série, assim, né? Explorar coisas novas. Adoro. O que você viu por último aí que você gostou? A adolescência é foda. Me pegou também. Teve um hype, mas realmente me pegou mesmo. Tô tentando baixar um agora que acabou de ganhar o BAFTA. Esse plot twist que a gente acha que vai ter e não acontece, me pega demais, que é... Puta, alerta de spoiler, hein, gente? Mas assim, ó, você não... não foi ele que matou, porque vai dar um twist e ele não dá. Sim. Ele se preocupa em contar a história reta, mas bem contada, me pegou demais. Ainda mais ser um take único nessa parada, né? Tem tudo a ver, assim. E quando você discute um tema com essa capacidade do entretenimento, você discute masculinidade. E a filha da putice do que é essa ideia de masculinidade no mundo ocidental. Aí você discute isso de um jeito que você pega todo mundo, eu acho isso enfim, é muito legal. Essa legal. Cara, eu acho que isso, eu acho que é esse... É bom poder ver coisas novas e gostar também, né? Tem a galera muito saudosista romântica, né? Que nada novo é bom, não, nossa. Acabei de ver um lindo reality. Eu tô vendo na Apple, que é do que a mulher tem um bebê reborn, que passa a ter vida. Sim. Puta, que incrível, cara. Me pega nessa coisa de direção de atores, cara, o diretor separa os atores e cada um tem uma percepção diferente sobre o que está acontecendo. Então, quando eles se encontram na cena, vira uma bagunça e você fica tentando entender que é o que acontece na vida real, né? Sim. Aí a gente vai conversar de uma coisa, eu chego preparado com uma referência, uma bagagem, uma ideia, você vem com a tua e a gente se encontra, né? Então, assim, eu também tô bem feliz com as coisas novas que eu tô consumindo também. Isso é muito da hora, esse cara. Esse reality é uma história real, meio doc, de uma menina que entregou a influência russa para a eleição de Trump
pro Caramba. Intercept. É meio doc, mas tem umas cenas de ficção, é isso? É um filme de ficção, só que é todo real. A menina ficou presa 4 ou 6 anos nos Estados Unidos porque ela fez isso. Ela trabalhava no lugar, ela mandou para o Intercept, o jornal, a história dizer, cara, teve sim, ó, tá aqui a prova de que os russos influenciaram na primeira eleição Trump. E ela foi presa por isso, porque... Nossa, perigo ela tá correndo. Revelou... Mas aí agora saiu a série. É muito animal, muito bem dirigida, muito foda. Que massa. Acabou de sair essa. Eu não tô lembrando qual foi o stream, mas é muito gostoso de ver. Ô, obrigadão, cara. Tô topado, o papo foi muito legal. Se der, eu ficava aqui conversando com você até amanhã. Sim. Vibe boa, energia boa. Vamos fazer isso. Boa sorte pra tu no filme aí que vai rolar, tá? Tomara que dê tudo certo. Prazerzão, obrigadão. Igual, cara. Prazer aí. Valeu. Tamo junto. Redes sociais. Homem do Marshall lá. Redes sociais. Siga aí, gente. @elecrossmedia no Instagram, tá? Nas outras redes sociais também. Deixa um like, assiste isso. Canequinha tua, presente, tá? Oba. Tá, é isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Tá.